Vida no ar. Olá, bem-vindos a um Vida no Ar mais do que especial. No último falamos do Adorando Unidade e agora estamos falando aí para você do que aconteceu durante o Proclamando a Glória nos Portais. No final desse programa eu volto profetizando para a sua vida aquilo que Deus mostrou para o mês de fevereiro. Isso mesmo, eu vou estar declarando sobre você o que Deus está falando sobre esse mês abençoado de 2016. Deus te abençoe. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito de viver. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. MCI, um lugar diferente. Venha nos fazer uma visita. Nossas celebrações são: terça-feira, culto de oração às 6 da manhã. Na quinta-feira, às 3 da tarde, culto das mulheres. Na sexta-feira, nosso culto do Shabá com Santa Ceia, às 19h30. No sábado, cultos de jovens e teens. E no domingo, duas celebrações, às 16h30 e 19h30. MCI, um lugar diferente. Outros oram formalmente, mas quando nós adoramos em espírito e em verdade. O reino vem quando nós adoramos em unidade. Qual é o lírio entre os espinhos? Assim é a minha amada entre as donzelas. Tal é o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as donzelas. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça aí. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já ministrou. Pai, já recebemos do Senhor grandes coisas nessa ministração do louvor. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor está aqui. Pai, eu te peço que agora o Senhor fale conosco. Senhor, que o homem diminua e que o Senhor cresça, para que toda a honra e toda a glória seja dada apenas ao teu nome. Nessa data, Senhor Deus, que comemoramos, Senhor, Pai, mais um ano, Senhor, um ciclo que se fecha, mas outro ciclo começa. Senhor Deus, para um novo tempo, para um novo derramar do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui é a passagem do noivo falando com a noiva, né? De Salomão falando com a Sulamita, e ele declarando o seu amor. E a gente pega esse texto e vai trazendo o lado profético daquilo que o Senhor quer falar conosco. Aquilo que Deus quer falar com o MCI. E eu quero falar especificamente com a igreja hoje. Não com uma vida, né? Não, você que não é daqui vai receber, como a apóstola Lúcia acabou de dizer, você que cumprimente porque você está aqui, então você está MCI hoje. Né? Então você vai receber uma palavra de Deus para você. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração
trazendo especificamente, é lírio entre os espinhos. E que Deus dizia, e fala conosco, e fala com a igreja, de que você é um lírio entre os espinhos. E eu fui buscar, e fui entender o que era lírio. E eu queria primeiro contar uma história para vocês. Eu estava agora no carro confirmando com a minha esposa. Quando eu fui me casar, e faz pouco tempo, só 20 anos, quando a gente foi se casar, o desejo do coração da Silvana é que a igreja fosse toda enfeitada com orquídeas. E nós fomos ver o preço, mas na época era muito caro para aquilo que a gente não podia pagar. E era muito, não dava para pagar aquilo, não dava para fazer. E aí Silvana escolheu lírios, que fosse tudo enfeitado com lírio, em vez de orquídeas, que era um pouco mais barato e cabia naquilo que a gente iria pagar. E chegou na hora, no dia do casamento, nenhum lírio abriu. E a moça da floricultura ficou desesperada. Daí ela ligou para a Silvana e falou, olha, nenhum lírio seu abriu, com exceção de um lírio. Todos os outros ficaram fechados, então nós vamos enfeitar a igreja toda com orquídea. E o único lírio que tem vai no meio do teu buquê. E aí, glória a Deus, né, irmão? Deus é fiel. Avisa o seu irmão, Deus é fiel. E Deus me fez lembrar dessa história. Coisa que homem não lembra, viu, irmão? Coisa que homem não lembra. É Deus mesmo para fazer lembrar. E eu lembrava, teve alguma coisa com lírio no meu casamento que eu não me lembrava. Aí no carro eu vim perguntando para ela. O único lírio que abriu. E quando aqui o Senhor está falando com a noiva, está lembrando a noiva, está falando com a noiva, dizendo para ela, você é um lírio entre os espinhos. A primeira coisa que eu queria lembrar a você, falar com você é, o que é o espinho? Porque o Senhor está dizendo, no meio de todos os espinhos, você é o único lírio. Antes de vermos o lírio, vamos ver o que é espinho. E eu fui ver, e eu procurei a palavra científica para espinho, porque aqui é uma igreja onde o presidente é um mestre, então a gente busca falar corretamente. E a palavra diz assim, a enciclopédia diz assim, geralmente espinhos são estruturas modificadas. Nas cautáceas, os espinhos, por exemplo, são catafilos. Folhas modificadas com menor grau de organização de folhas comuns para evitar a perda d'água. E o que isso quer dizer? Espinhos são folhas que foram modificadas para que ela não perdesse água. Quando você para e fala assim, que o Senhor diz para o MCI, e diz para nós, que nós somos lírios no meio dos espinhos, nós somos lírios, e por isso eu contei a história do lírio que abriu. Porque quando você fala em espinhos, você vai falar primeiro, numa árvore que tem espinhos, é a árvore em que essas folhas não abrem, ela não reparte o que ela tem, ela não se abre para pegar o que vem, tudo o que ela tem, ela retém, ela seca, ela se fecha. E todos que tentam se aproximar dela, ela cutuca, machuca, fere. Quando o Senhor diz que somos lírios, o Senhor está dizendo para essa igreja, para as nossas vidas, de que nós temos nos aberto e temos nos dado a tudo o que Deus tem para nós. Ah, gostei, Mateus. Eu falei para ele, pega uma imagem de espinho. É isso aí. Quando o Senhor fala para nós e nos chama de lírios, e eu profetizo e libero sobre a igreja de que nós somos lírios, não somos espinhos. Porque aquele que é espinho retém e não dá. Aquele que é espinho guarda para si. E aquele que guarda para si acaba se isolando cada vez mais. E todos que tentam se aproximar dele se ferem nos seus espinhos. Ele não diz, não abre, não faz. E há tantas igrejas por aí que o noivo tenta se aproximar e o que ele encontra são espinhos. E ele não se aproxima. Mas o Senhor se alegra com os lírios. Olha para o irmão que está do lado para você, mesmo você que é machão, né? Mesmo você que é lutador aí, né? Que faz aí, né? Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, Shalom, lírio do campo.
O irmão tremeu do lado do Archeu, chamou ele de flor, ele tremeu ou não? Hã? Se ele deu uma tremidinha, avisa, irmão. O apóstolo José está aí ainda. Mas eu queria falar algumas características do lírio e trazer isso profeticamente para nós e para essa igreja. Uma das primeiras coisas que eu vi sobre o lírio, como plantar um lírio, como cuidar de um lírio. E a primeira coisa que eu vi foi: encontre o lugar certo para o plantio. Escolha um jardim com um bom escoamento de água e que haja muita luz. Quando eu parei com isso, eu falei: Senhor, Deus procura lugares bons, terra boa para plantar. Uma das coisas que nós temos que ser, e uma das coisas que essa igreja é terra boa. Quando eu li aquilo, eu falei: Senhor, as águas não podem ficar paradas. Sabe por quê? Porque a água parada dá dengue, meu irmão. Aqui é um lugar onde as águas fluem e correm. Ela não fica represada ou parada. O que Deus chama você é para que nós sejamos cada dia mais rios que fluem, águas vivas. Você é terra boa. Lírio precisa de terra boa para ele produzir bem. Você é terra boa. Amém? Essa igreja é terra boa. Amém? Eu podia contar N testemunhos para vocês de ofertas que eu já trouxe e trouxe nessa casa e fui ricamente abençoado. Muito abençoado. Vou contar uma história para vocês. Se eu estourar o tempo, se eu não falar tudo, depois eu mando aí, dá um jeito. Presta atenção. A primeira vez que foi a festa das trombetas, não foi festa, foi a convocação das trombetas, não é isso? Não é isso? Maurício me liga e fala assim: Sandro, eu quero que você pregue na festa das trombetas. Eu falei: festa das trombetas? Da festa das trombetas a gente vai fazer, parará. Eu falei: tá bom. E fui pesquisar: Senhor, onde está a festa da trombeta? E não achava a bendita da festa, achava convocação. E eu estou em casa, quebrando a cabeça. E eu falei: Senhor, não é festa, é convocação, mas tudo bem, né, tal. Nisso toca o telefone. Eu atendo o telefone. Era o mestre Cipriano. Irmão, confesso para você que eu senti um gelo na barriga. Na hora que eu ouvi a voz do mestre. Claro que toda vez que nós ouvimos a voz do mestre, a gente sente um gelo. Mas era o mestre Cipriano. E eu ouvi a voz dele, e o mestre: Shalom, tudo bem, Sandro? Tudo bem, mestre. Eu já pensei um monte de coisa. Falei: meu Deus, o que eu falei de errado? O que eu fiz? E ele falou assim: estou te ligando porque eu sei que você vai ministrar essa noite para falar sobre a convocação das trombetas. Na hora que ele falou isso, eu falei: mestre, só tem uma coisa. Ele começou a me explicar o que era. E eu: amém, mestre, estou entendendo. Eu falei: só tem uma coisa. Maurício me disse que era uma festa. Ele falou: não é festa, é convocação. Eu falei: mestre, glória a Deus por isso. Porque eu estava tão em dúvida entre festa e convocação, mas eu louvo a Deus, porque Deus usou o Senhor para me ligar e para me orientar no que eu devia fazer, porque eu estava muito confuso do que eu ia dizer. Ele falou: não, filho, vai, porque é convocação e Deus vai te usar. Irmãos, eu vim ministrar naquele dia com uma certeza, estava tão feliz. Na hora que eu entrei aqui, o mestre está sentado ali. Eu falei: pronto, Senhor, tem misericórdia de mim agora. O mestre Cipriano está ali: Senhor, e agora? E eu ministrei, irmãos, e assim que acabou a ministração, a pastora Dorotinha e o mestre Cipriano vieram e me deram a oferta. E naquela ocasião, foi a maior oferta que eu já tinha recebido. E eu honro a vida deles, pelo amor e pela confiança que eles tiveram em vir e me deixar ministrar aquele dia. Eu amo e honro a vida deles por isso. Amém? Não combinei não, viu? Não combinei não. Louvado seja Deus.
E toda vez que nós vamos falar disso, ou toda vez que nós vamos tratar dessa área, o inimigo, ele se levanta. Todas as vezes que o inferno sabe que você vai se posicionar, imediatamente os inimigos se levantam. E existe uma figura muito importante, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém e da colocação das portas. Toda vez que nós estamos levantando muros e portas, nós estamos definindo o que entra na gente. Estamos colocando limites para o inferno. Na minha vida você não entra mais nessa área. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer dessa tarde. Pois bem, abra sua Bíblia em Neemias 6. Nós vamos ver alguns detalhes a respeito dessa guerra. Quem são os inimigos que se levantam? Toda vez que eu estabeleço muros, o muro ele tem dois significados importantes: proteção e santificação. Tem os muros de inimizade, que não é o nosso caso, nós não vamos tratar nessa noite, ou nessa tarde. Falei noite porque está tudo escuro, a gente fica perdido, né? Mas é o fuso. Pois bem. Mas o muro representa a santidade também. Então, Neemias 6, já acharam? Olha o que diz a partir do verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Geshem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Geshem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: ei, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Agora escuta aqui. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na sua mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Geshem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro. E segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Repete comigo: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Meus irmãos, isso acontece todas as vezes quando nós queremos tomar uma definição nas nossas vidas. Você já notou que você participa de um culto, recebe uma imposição de mãos no domingo à noite? Não, meu irmão, olha, eu vou começar a orar, eu vou limpar meu quartinho de bagunça e vou fazer ali o quarto de guerra. Aparece um monte de coisa na segunda-feira e você não consegue. Já notou isso?
Hoje o Ricardo estava lendo a biografia do Watmani. Eu já tinha lido essa biografia. Você sabia que ele lia os quatro evangelhos, o Novo Testamento em uma semana, todo mês? É isso mesmo? Hã? Durante uma semana ele lia o Novo Testamento. Várias semanas repetindo a leitura do Novo Testamento. Queridos, levantar muros, estabelecer portas, colocar portas em lugares onde o inimigo está tendo acesso nas nossas vidas, você vai levantar uma guerra muito grande. E hoje eu quero dar uma receita para os irmãos, para serem vencedores. Você vai notar que algumas portas que nós vamos denunciar aqui, você tem permitido que ela esteja aberta na sua vida. Algumas vezes, por exemplo, olha essa primeira porta aqui. A porta que não foi fechada na sua vida, a primeira porta é a da agressividade nas palavras. A porta do ódio. Sabe de onde vem o ódio? Das águas amargas. São águas amargas, e nós estamos nesse mês dessas águas amargas. Se essa porta está aberta, a nossa alma fica recebendo essa atmosfera de águas amargas. Rancor, falta de perdão, soberba. O que é a soberba? É a capacidade natural de humilhar pessoas. Isso é soberba. É uma capacidade natural, flui naturalmente. Ele tem prazer em humilhar pessoas. Preconceito social. Eu vi um depoimento de um pastor, lá de Minas Gerais. E ele buscava só estar perto de pessoas cultas, isso e aquilo. Saiu até no Facebook esse testemunho desse pastor. Ele agora, toda semana, está indo numa fazenda e aprendendo com um senhor analfabeto de 101 anos de idade. Toda semana ele vai na casa do analfabeto aprender. Um irmão que todo dia coloca o seu joelho no chão, come de tudo que produz no sítio, não compra nada, tudo dá no sítiozinho do velhinho, 101 anos. E ele falou, quantos anos eu perdi correndo atrás de pessoas e menosprezando pessoas humildes, pessoas simples. Às vezes, querido, por causa do teu preconceito social, você deixa de aprender muita coisa em estar sentado com os humildes, com os simples. Olha a próxima. Orgulho. O orgulho, nesse caso aqui, é o senso de justiça própria. Sabe o que é o senso de justiça própria? Você não consegue enxergar um único defeito na sua vida. O maduro, ontem nós falamos do adulto, do maduro que se machuca e ele não fica preso na ferida. Ele foi ferido, foi machucado, mas ele bola para frente, vamos para frente. Esse é o maduro. Ele caiu, escorregou, bateram nele, sangrou, ele bota um esparadrapo, um negócio lá e vai para frente. A criança não, ela fica chorando. Notou? Mas outra característica do maduro, todo aquele que está crescendo espiritualmente, que ele não está se tornando um conhecedor de religião, é o que está crescendo espiritualmente. Ele tem uma capacidade de enxergar os seus defeitos. Sabia disso? O humilde é aquele que consegue se enxergar. O orgulhoso, ele tem um senso de justiça, meu irmão, ele é a melhor pessoa do mundo.
Inclusive, ele chega a dizer que ele é a alma mais honesta. Esse é o pior nível de orgulho. É quando ele consegue se enxergar como a alma mais honesta que existe. Pode até ter igual, mas melhor do que ele não tem. Esse é o orgulho, é o senso de justiça própria. O humilde, ele consegue enxergar os seus defeitos. E quando ele está no quarto da intimidade, ele vai falar: Senhor, misericórdia, eu ainda sou desse jeito. O maduro, ele se porta dessa forma. Vingança, amargura, violência e coração duro. Essa é a primeira porta que tem que ser fechada, que dá acesso a esses inimigos para produzirem tudo isso. E sempre vai se levantar um sambalate. Vamos falar dessas pessoas. Sambalate significa força. Uma das raízes dessa palavra é força. Ela é uma palavra arábica, que quer dizer o seguinte: ande na sua força, ande na sua independência, pare de fazer a obra do Senhor na força do Espírito e venha aqui falar com a gente na sua força. Por que o inimigo quer que desçamos e usemos a nossa força? Porque se usarmos a nossa força, a gente perde. Enquanto a gente está usando a força do Senhor, nós somos vencedores. Porque enquanto estamos usando a força do Senhor, nós estamos em fraqueza. Toda vez que eu sou forte, eu sou derrotado. Toda vez que eu sou fraco, eu sou dependente da força do Senhor. Está entendendo isso aí? O sambalate é o cara que quer ativar a sua força adâmica, a sua força caída. Por que todo mundo tinha medo do Golias? Porque todos aqueles judeus, israelitas, estavam querendo vencer Golias na sua força. Davi disse: eu vou contra ti, no nome do Senhor Yahvé Tsevaot. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo contra você na minha força. Esses dias eu estava expulsando um demônio, e uma pombagira, era uma casta de pombagiras na moça. A menininha trabalhava com obra de caridade, fazia muita caridade aí. Então ela tinha umas certas castas de pombagira, e a pombagira botou a mão na cintura: você não tem força para me expulsar. Eu falei: não tem mesmo não. Você não é ninguém para me expulsar. E eu falei: exatamente, não sou ninguém. Agora olha para dentro de mim. Abre o seu olho aí e veja quem é que está dentro de mim. Ah, eu não posso olhar. Não, você falou que era forte. Agora você vai ter que olhar. Anjo, abre o olho dela. É no poder do Senhor que nós vamos contra esses bichos. Agora, se fosse uma pessoa que tivesse problema com identidade, não vou largar esse demônio para lá, ele já me ameaçou. Para você entender que todo esse ataque tem a ver com essa camiseta.
Sem medo de engordar, diga: nós somos os elefantes. Sem medo, querido, por favor, que acabou de repreender o medo aí também, né? O que quer dizer isso? Dentre muitos animais, um dos animais que Deus coloca de uma maneira muito simples na natureza para simbolizar o que Ele quer da gente é o elefante. Há muitos anos atrás eu estava em Nashville, Tennessee, e um elefante de um circo maçom se levantou contra o seu treinador e matou o seu treinador. E meu amigo, o profeta Scott McCloud e eu, nós estávamos tendo uma série de visões com elefantes e com muitas coisas, e Deus foi mostrar para a gente começou a fazer essa série chamada Nós Somos os Elefantes, onde nós mergulhamos, e havia nessa casa uma irmã que era veterinária. Eu pedi para ela fazer um estudo aprofundado da história dos elefantes, o que eram os elefantes, o que significavam os elefantes. E rapidamente a gente pôde encontrar uma série de coisas muito interessantes. Primeiro delas é o seguinte, que não existe melhor animal em toda a história para simbolizar os 5 ministérios que os elefantes. Porque independente do número de unhas que o elefante tenha, porque os indianos, eles têm 4 unhas, os africanos têm 5, isso é só ornamento, todos os elefantes têm 5 dedos, diga 5 dedos. E por que você está falando isso, Maurício? Porque nós vamos falar sobre aquele alinhamento dos portais, o alinhamento dos 5 planetas, e nós vamos estar tomando de volta aquilo. Quantos estão com papel aí sobre a sua família? E nós vamos estar orando, porque elefante fala de família, elefante tem memória, elefante não deixa os seus feridos e vai embora, ele fica junto. Mas o elefante, ele tem 5 dedos dentro da pata. Diferente do homem que quer aparecer, então para todo mundo saber que tem um apóstolo, ele bota um broche melhor do que o dos outros, e monta uma fábrica de terno, e diz que você tem que comprar o terno dele, e para comer na mesa dele você tem que pagar alguns milhares de reais. Diferente dos profetas que querem ser reconhecidos hoje pelas suas limusines, e os evangelistas que fazem mega eventos de milhões de dólares e ganham pouquíssimas almas, e os pastores que mais são atores do que outra coisa, e os mestres da iniquidade que ao invés de ensinar pervertem. Os elefantes têm os 5 dedos dentro da pata, como deveria ser o corpo de Cristo. Você só deveria saber quem é alguém quando você vê operando no dom. Mas no geral, todo mundo é parte de um só corpo, onde só tem um cabeça, e glória seja dada ao cabeça Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. E estudando sobre os elefantes, nós estamos descobrindo uma série de coisas, que elefante tem memória, sim. Num dos estudos nós vimos que 25 anos depois o elefante encontra o seu treinador e ele chora de saudade. Nós vemos que os elefantes defendem todos os seus quando estão doentes ou quando estão feridos. Nós vemos que os elefantes vivem em família, só tem uma família, ele não fica migrando de família, ele não larga de 40 para pegar uma de 20. Quem está me ouvindo? Mas a coisa mais importante que eu aprendi, dando o resumo dos elefantes para você, é que elefante quer dizer a grande arca. Quer dizer, eu e você, igreja, somos a grande arca, os carregadores da glória de Deus. Posso ouvir amém? Então, nesses próximos minutos, o que nós vamos estar falando é sobre isso. Sobre o portal mais importante que Deus criou, que você precisa entender aqui. Para isso, vamos ler Gênesis capítulo 1. Leia junto comigo na Bíblia da parede que diz, Deus, vamos lá, 1, 2, 3. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, depois desse tempo tremendo, onde o Senhor desmascarou nossos inimigos e nos ajudou, Senhor, a sair dessas prisões emocionais, espirituais e físicas. O Seu Espírito Santo nos ajude agora a cumprirmos aquilo que nós nascemos. Diga que o Teu propósito se cumpra na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. O nome dessa palavra é família, um portal para a terra. Você pode repetir isso comigo? Família, um portal para a terra. Se existe alguma coisa que Deus projetou para que seja um portal na terra, chama-se família. Primeira coisa, a Bíblia diz, se 2 concordarem acerca de alguma coisa, será feito pelo Pai. Família só começa com 2. Posso ouvir amém? E diga, tem que ser diferente. Deus disse que tinha que ser homem e mulher. Alguém diga, graças a Deus. O que passa disso é perversão. O que passa disso é procedência do maligno. Deus criou família para ser um portal de concordância na terra.
Mas Deus criou família para muito mais do que isso. Veja que através do primeiro casal, Deus estabeleceu bênçãos. Deus estabelece o primeiro casal, ele diz, ó, vocês estão abençoados. Isso quer dizer, Deus proclama. Diga, Deus proclama. Em outras palavras, Deus, como justo juiz, dá um decreto e diz o seguinte, olha, vocês vão ser produtivos. Vocês vão ser produtivos. Diga para o seu vizinho, não há lugar para jeca tatu no reino dos céus. Não há lugar para vagabundo no reino dos céus. Só há lugar para gente produtiva. Se você não está produzindo, ou é porque você está no lugar errado, ou porque você está dengoso, ou alguma coisa de errado aconteceu. Se você está no lugar que Deus tem para você, você está produzindo. E não é fofoca nem contenda. Porque tem gente que consegue produzir fofoca e contenda, aí é do outro lado. Mas Deus está dizendo, sejam fecundos, produzam. E Ele diz, tudo que vocês produzirem, vai multiplicar. Não apenas você vai produzir, diga, Deus me dá ideias criativas, e eu posso multiplicar isso. Agora preste bem atenção, o que o casal produzisse iria multiplicar. E a produção deveria ser o quê? Dominada. Deus estava dizendo, vocês vão dominar essa produção. Vocês vão dominar sobre todas as coisas. E todas essas coisas vão estar sujeitas a um governo. Isso quer dizer governado. Em outras palavras, Deus estabelece, diga, a família para trazer o governo dos céus para a terra. Quantos conseguem até aqui entender isso comigo? Deus criou um padrão, e o padrão é esse, a família traz o governo. Querido, você mudou para o pior bairro da sua cidade. O governo de Deus entrou naquele bairro, algo vai acontecer. Primeira coisa é confusão, porque quando a luz entra no meio das trevas, há confusão. Você já viu quando alguém está dormindo, você acende a luz? Ah! O que você está fazendo? Já prestou atenção? A pessoa não gosta. Outro dia uma irmã veio falar, pastor, depois que eu me converti, minha vida ficou tão ruim. Eu falei, não, minha irmã, depois que você se converteu, você viu que a sua vida era ruim. Sua vida já não prestava. Você já era endemoniada, você só descobriu o que era agora. Os demônios não entraram aqui, eles vieram com você, irmã. Está escrito até isso na Bíblia. Tá? Então não venha culpar a igreja, o pastor, você só está vendo a desgraça com quem você viveu a vida inteira. E agora está fazendo mal. Faz sentido para você, sim ou não? Mas Deus lá no plano original, ele disse que a família deveria trazer o governo para a terra. Caso contrário, eles seriam dominados pela criatura. Deus criou, portanto, um portal. Através do casal, o que estava no céu viria para a terra. Quem está comigo? Agora, Satanás é especialista em estragar o que Deus faz. E ele sabe como fazer isso muito bem. Porque ele começa a provocar um ao outro. Ele começa a fazer com que um desconfie do outro. Por causa desses traumas, desses 7 portais. Por causa de todas as dificuldades da vida. Por causa de toda a disfunção da nossa família. E vai indo de problema em problema. De nhaca em nhaca, de zica em zica. E a coisa vai piorando a cada geração. Até o dia que eles ouviram uma voz. E a partir daquele dia, tudo isso que eu estou falando começou a acontecer. Que voz? Diga, enquanto eles ouviram a voz do Pai da verdade. Governo dos céus na terra. Querido, jardim do Éden, lugar perfeito, lugar aprazível, lugar da produção, lugar que não tinha dor de dente, lugar que não tinha cólica menstrual, lugar que não tinha TPM, alguém diga aleluia. Tudo perfeito, tudo bom, até o dia que eles ouviram a voz do pai da mentira. E aí, então, a lei continuou produzindo conforme o segundo céu. A lei não mudou. Vou te dar um exemplo. Quando Deus criou as leis, Ele criou a lei da gravidade. A lei não mudou. Não é porque você se converteu que mudou a lei da gravidade. Você continua tendo a lei da gravidade. E a lei não mudou. Deus deu uma lei. Através do casal vai haver um governo. Só que Satanás sabia disso e falou, através do casal, eu vou criar um desgoverno. Quantos aqui foram feridos na família? Levanta a sua mão. Pelo pai, pela mãe, pela tia, pelo primo. Diga, parente e crente, tudo morde a gente. Já notou? É uma coisa normal. Você não é o bêbado da rua que te fere. Né? O bêbado na rua falar você qualquer coisa não te ofende. Mas um parente, ele sabe aonde mexer naquele botãozinho seu da ira santa. Né? O Talibã gospel em você. Aqui, quantos estão comigo? No plano perfeito de Deus, Deus criou a família como um portal para trazer o céu para a terra. A partir do momento que eles começam a ouvir outro satélite, diga satélite,
Então eles começam a ter uma recepção do satélite errado, eles começam a trazer a reprodução de um sinal errado na Terra e começam a manifestar não um reino, mas um império. O império das trevas. Eles geram filhos só depois disso. No congresso passado, durante a escola aqui, o profeta Davi Rebolho falou que Deus fez uma pergunta para ele. Por que os homens, ou seja, Adão e Eva, não geraram filhos antes da queda? Aí tem um monte de teólogos, já perguntei um monte de gente, tem gente que discute, tem gente que fala, mas não está escrito na Bíblia. Então não adianta, você pode discutir o que você acha, o que o rabino falou, mas não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que eles não geraram filhos antes da queda, amém? Porque só em Gênesis capítulo 4, verso 1 diz que eles coabitaram e tiveram filhos. Então isso quer dizer, não tem registro, não dá para discutir. E Deus fez uma pergunta para o profeta, eu gosto de pegar o Wi-Fi do profeta. Quantos pegam carona no Wi-Fi dos outros? Eu amo pegar o Wi-Fi dos outros. Pá, entro junto, falo, Deus vai falar um negócio para mim. E Deus começou a falar uma coisa para mim. Porque o que Deus falou com o profeta foi o seguinte, eles não tiveram um desejo. E o que Deus me mostrou foi o seguinte, o primeiro pecado do homem não foi comer da árvore da semente do bem e do mal. Mas o primeiro pecado do homem foi não fazer o que Deus mandou. E eu te provo isso no Novo Testamento, que a Bíblia diz o que você sabe que você deve fazer nisso, não. Faz nisso, você peca. Está escrito lá no Novo Testamento. O homem tinha que ser fecundo, o homem tinha que produzir filho. Como ele não quis produzir filho, ele desejou uma outra coisa. Diga, toda vez que eu não faço o que Deus mandou, eu vou desejar outra coisa. E geralmente é o que Deus não mandou. Faz sentido, sim ou não? E ali, o homem começou a gerar uma desgraça depois que é lançado fora do jardim. E ele coabita com a mulher, tem um filho, depois tem outro filho. O primeiro filho chamava... Como é o nome do primeiro filho? Caim. O segundo filho? É interessante que sempre o primeiro vai matar o segundo. Caim vai e mata Abel. O que acontece? Ao invés do filho ter domínio próprio, o filho tinha demônio próprio e multiplicou o que os pais geraram. Está comigo ainda ou não? Como aqueles filhos não foram gerados debaixo do domínio próprio, mas foram gerados debaixo do demônio próprio, o que o filho tinha? Demônio próprio. Está comigo ainda ou não? Ou seja, aquele portal, chamado casal, passa então a multiplicar um domínio fora de Deus. Diga, um desgoverno. E a prova está ali, porque um filho mata o outro. A primeira morte, então, está relacionada com as ofertas. Olhe para o seu vizinho e diga, presta bem atenção agora. Frase do AP. Tudo que eu não sacrificar no altar, vai depois me dominar. Tudo que eu não sacrificar no altar, vai depois me dominar. Se eu não sacrificar o meu ministério, se eu não sacrificar meus instrumentos, se eu não sacrificar minha família, se eu não sacrificar a minha própria vida, tudo isso vai me dominar depois. Quem está comigo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que não for dele, eu vou ser daquilo. Diga, de propriedade, eu passo a próprio otário. É, o otário que acha que é dono das coisas, não vai ter que pagar a conta depois e vai ter que chorar. Quem está comigo ainda? Olha para o seu vizinho e diga, Deus quer fazer algo na história da sua família nessa tarde. Eu lembro aquele ano onde eu estava me convertendo, aleluia. Sabe de algo? Eu ainda estou me convertendo. Não pense que eu todavia me converti. Ainda me estou convertendo, aleluia. Cada dia que eu escuto a um pregador, uma palavra nova, uma ministração, que eu vou em algum lugar, eu digo, ai Jesus, eu preciso isso, eu preciso essa unção, eu preciso essa revelação. Senhor, me transforme, me converta nisso, faça algo novo. Nós abríamos a janela da casa, pegamos a vassoura e dizíamos, fora a miséria, fora a pobreza, saia daqui.
Seu espírito quebra a razão. Aleluia. Você não pirou, você faz as coisas certas. Você todavia sabe distinguir o branco do preto. Mas você está vendo que Deus pode converter as coisas mais pretas em algo branco. Aleluia! Com glória tudo está brilhando. Com unção de Deus tudo é factível. O ano passado minha alma gemeu. Eu desejava que um dia chegasse ao fim. Foi forte. A pressão foi forte, minha alma foi esmagada ao extremo. E chegou um momento que a alma perdeu. Minha alma perdeu, não consegui mais. Paulo diz que nós nunca somos tentados mais além das nossas forças. Mas também ele diz, nós somos provados, levados, até não suportar mais. Então qual é a verdade? Fomos provados além das nossas forças. Então quando a alma se quebra, o espírito todavia está firme. Minha alma quebrou ao extremo, irmão. Posso ser honesto com vocês? Houve um par de dias que eu disse, não posso falar, Senhor, mas você sabe o que estou pensando. Até a morte seria um alívio. Verdade? Eu entrei num jejum dizendo, agora fica duas coisas. Você vai me matar, eu vou morrer, porque se eu não como nem bebo água, eu vou morrer. E ao fim, vamos chegar face a face. E vamos falar. Então eu falarei, você me deixou morrer e não me respondeu. Foi uma coisa terrível, irmão, desesperante. A alma se quebrou. Mas como sei que o espírito não se quebrou? Porque nunca entrou um pensamento de pecado. Jamais. Jamais entrou um pensamento de pecado. Você entende? Porque meu espírito sabia. Isto que eu sou. Mesmo que esta carne se desvaneça, que a alma se quebre, tem um propósito eterno. E é estar com Ele. Se minha jornada terminou, estou pronto para ir. Mas não estou pronto para ficar aqui sem Ele. Tenho visto pessoas com piadinhas da vida. Coisas tão sutis. Se quebram. Vou para o mundo. Cadê o seu espírito? Cadê o seu espírito? Jesus tinha a alma quebrantada. Chorava, quebrava. Mas seu espírito estava sempre falando que era certo. Não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Dizer isso quando está bem é bom. Mas o momento é quando as forças você já não tem mais. Em algum momento eu cheguei a pensar, cadê meus amigos? A intercessão estava ali, o amor estava ali, mas fisicamente não estava o abraço. Deus permitiu um vale tão forte, irmãos, que Deus tirou absolutamente 100% das pessoas da minha vida. Inclui tudo. Falei 100%. Fiquei só. Viu? E um dia, alma quebrada, eu me sentei num parque. Estava angustiado, já não tinha lágrimas. Eu não sei se você sabe, mas eu não sabia, aprendi agora. Quando você chora muito, muito, seca as lágrimas, não tem mais lágrimas. Não havia lágrimas, irmão, não conseguia, não tinha mais. E um dia apareceu, eu estava sentado e aparecem duas pessoas. E eu fiquei com medo. Peguei a minha mochila, apertei assim e fiquei olhando, fechei os punhos. Eu disse, eu não sei, algo vou fazer.
De ajudar algo tem que sair, né? Pensei que iam me assaltar, porque no meio de um parque nada, não havia ninguém. Pronto, estão 2 pessoas ali. Pare. Americanos falando em inglês. E se aproximam, falam não sei o quê. Viram que eu olho estranho ali. Então, um deles diz, ele não sabe falar muito, nós não falamos muito o seu idioma. Eu não falei nada. Então o outro falou, Jesus te ama de uma forma tão grande. E nós viemos dizer-te que Ele está contigo. Absolutamente nada mais. Você entende isso? Eu entendo. Obrigado. Está bem. Se deram volta 2 homens. E foram embora. Jamais vi eles. Do nada. Eu sei quem eles eram. A alma chorou até não aguentar mais. Mas Deus tinha que ensinar algo à minha vida. O dia 4 deste mês, apareceu as primeiras respostas. Já tenho passado pelo vale, estou abençoado, tudo sendo restaurado, as coisas são extraordinárias que Deus tem feito nestes meses. Dia 4 deste mês, nós estamos orando nosso tempo com a família, orando ali no Espírito. E já sabemos que algo vai se abrir, e começamos o Espírito, fluir. E aparece um mensageiro do Senhor. E diz, anota aí. Porque eu vim trazer uma carta do Eterno para você. E você está autorizado para anotá-la. Tenho aqui anotado. E começou a falar, filho de homem, você é isto. Uma das respostas chegou. Você entende? Deus não importa o que passe. Seu espírito não se tem que quebrar. E mais, seu espírito jamais se quebra. Não fui eu o bom. O espírito não se quebra. Então qual é o assunto aqui? O assunto aqui é que a alma tem que se render ao espírito. Porque se a alma segue batalhando, o espírito não pode fazer nada. E você, debaixo do domínio da alma, pode fazer tantas loucuras. Mas se você deixa que sua alma morra, crucifica ela, o seu espírito tem a força para passar pela prova. Pode falar aleluia? Por isso hoje é um dia diferente aqui. Porque nós estamos falando de liberar o nosso espírito. De liberar o espírito, irmãos. Então você será vencedor. Você será uma vencedora. Porque você já não vai andar na carne. Não militamos na carne, não pensamos na carne, não andamos mais na carne, aleluia. A nossa carne já foi crucificada. E tudo que vivemos na carne, vivemos na fé, na esperança do Filho de Deus, o qual nos amou. Gálatas 6, leia esse capítulo, extraordinário. Fala muito a respeito à manifestação do Espírito humano, junto com o Espírito Santo. Empieza a surgir coisas aí, frutos, coisas tremendas, extraordinárias de Deus. Mas esta é uma noite que vamos fazer algo aqui. Vamos orar diante de Deus. Eu não sei qual é a sua história, talvez sua história seja mais terrível do que a minha. Mas eu tenho algo para você nesta noite. E esse é algo que Deus permitiu falar tantos minutos aqui. É só para dizer algo. Deus quer liberar o seu espírito. Isso é tudo.
Se disser assim, Davi, você tem só uns minutos para passar a sua vida. Por favor, passe a sua vida para um de nós, para dois, para três, para quatro. Passe a sua vida, o que você passaria? Não passaria a revelação, não dá tempo. Não passaria os testemunhos das coisas que tenho visto. Só te diria, siga o som do Espírito. Que tremendo que Deus fez nesses dias, não? Mas eu quero terminar profetizando sobre você o que está escrito lá em Juízes capítulo 20, verso 16, ou seja, Juízes 2016, que haviam 700 homens canhotos que acertavam a distância com uma pedra, um fio de cabelo. Sabe o que significa isso? Cabelo. O apóstolo Paulo, quando escreve as igrejas de Éfeso, a igreja de Corinto, ele fala que é a glória da mulher, é a cobertura da mulher. O que Deus me mostrou é o seguinte, que nós estamos entrando numa estação onde não vamos perder nenhum fio da glória de Deus. Quando a glória de Deus estiver passando a distância, nós vamos receber a unção. E sabe o que é pedra? Pedra em hebraico é a junção de pai e filho, Eben, Abba e Ben. Sabe o que quer dizer? Deus vai te dar precisão de glória para tocar 2 gerações. Que Deus abençoe você, abençoe seus filhos, abençoe seus pais e essas gerações sejam cheias da glória de Deus. Se Deus quiser, estamos aqui semana que vem com mais um Vida no Ar. Hoje no nosso estúdio, o profeta Rob está aqui intercedendo, por isso está quente e o Hudson está ali atrás da câmera te dando um tchau. Deus te abençoe, até o próximo, se Deus quiser. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito de viver. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar.